Olá a todos, que o amor do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu estou aqui de volta depois de um tempo ausente, um tempo que estive a refletir, um tempo que estive a estudar, um tempo que eu dediquei também à família e ao trabalho, amém? E hoje estou aqui porque senti, por parte do Senhor Espírito Santo, trazer uma mensagem de força e de coragem para os dias de hoje. Dias esses que são dias maus, dias em que o mundo se envolve cada vez mais numa crise que ainda não tem solução, amém? E só Deus para nos ajudar, só Deus para nos orientar nas nossas vidas e na nossa caminhada, amém? E eu gostaria de trazer aqui uma palavra que se encontra em Miqueias 7, capítulo 7, de 1 a 13. Eu não vou ler a passagem extensa e o vídeo não pode resistir muito tempo, mas é uma passagem profunda. Miqueias 7, capítulo 7, de 1 até 13. E, irmãos, vemos que Miqueias olhou para a terra e o seu coração ficou cheio de medo e de desespero. Mas quando olhou para o céu, aleluia, a sua alma se encheu de esperança, de força e de coragem para enfrentar os dias maus. Através da sua experiência, o profeta nos ensina que é possível encontrar força e coragem para enfrentar os dias maus nas nossas vidas. As suas palavras não são apenas de medo e desespero, são palavras principalmente de confiança e de esperança. Por isso, irmãos, às vezes nos vemos em situações em que nos deixamos ser controlados pelo medo, pela ansiedade, pelo nervosismo e esquecemos de respirar e de colocar tudo nas mãos do nosso Deus. E às vezes um assunto que é tão fácil de resolver torna-se difícil porque agimos com sentimentos que não são bons para nós. O que é que podemos aprender com Miqueias e com a sua experiência? Em primeiro lugar, aprendemos que devemos sempre direcionar o nosso olhar para Deus e não para os problemas. Miqueias 7,7 diz: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Em outras traduções, encontramos a seguinte expressão: eu, porém, olharei para o Senhor. No dia mais difícil, cheio de circunstâncias desesperadoras para a nossa vida, enxergamos os problemas de maneira completamente errada. Muitas vezes Deus nos coloca à prova com situações tão fáceis de resolver se estivermos atentos a Ele. Mas como humanos, como criaturas fracas, nós nos deixamos levar pelos problemas de uma maneira completamente errada. Pelos ciúmes, pelos nervos, pela ansiedade, por tudo aquilo que nos faz perder o rumo, perder o foco. O profeta direcionou o seu olhar para Deus e encontrou nele o seu porto seguro, a sua força e a sua coragem, o seu abrigo e o seu refúgio para a sua alma. Irmãos, às vezes é tão fácil. Basta apenas olhar para o sítio certo, sentir da maneira certa e encontrar a solução para todos os nossos problemas. Devemos ter uma esperança naquilo que Deus quer para nós. Devemos decidir esperar em Deus e não em respostas humanas. Lá em Miqueias 7,7 diz: mas quanto a mim, ficarei esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Em face do tempo difícil que Ele
e o seu povo estavam vivendo. O profeta Miqueias decidiu esperar em Deus, ao invés de ficar aguardando respostas dos homens. Não havia mais nenhuma expectativa de que algum homem pudesse trazer força e coragem ao povo para enfrentar os seus dias maus. Davi fez a seguinte composição quando enfrentava dias maus: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança. Espero no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. Salmo 27, 1, 5 e 14. Como vem até Davi, um rei fortíssimo, cheio de servos, um grande exército, cheio de posses. E mesmo ele, nos dias maus, ele sabia que não precisava de ter respostas de mais ninguém, apenas do nosso Deus. O nosso Deus, Ele nos ouve de uma maneira que nós às vezes não conseguimos enxergar. Ele nos ouve, Ele nos vê, Ele nos ajuda a entender os problemas do dia a dia. Às vezes precisamos de um reparo no nosso carro, em qualquer coisa, corremos logo para o mecânico ou para outro tipo de situações. Peça ao Senhor e Ele terá uma solução para o seu problema. Vivemos dias em que a economia do nosso país nos faz ter limitações para aquilo que precisamos. Gente pobre ficando ainda mais pobre por ter pouco rendimento. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós sem Ele não conseguimos ser nada. O profeta Isaías amplia esse entendimento ainda mais. Ele descreve de forma perfeita os benefícios na vida de todos aqueles que no meio do combate dos dias difíceis decidem esperar em Deus. Lá em Isaías 40, 31 diz assim: Mas os que esperam no Eterno renovam as suas forças. Abrem as asas e voam alto como águias. Correm e não se cansam. Andam e não ficam exaustos. Irmãos, é tão fácil a gente cair na exaustão. É tão fácil a gente ficar acomodado nos nossos sofás. Quando há as pessoas que precisam de ajuda, irmãos que passam necessidades, que passam frio, fome, que precisam de um simples abraço. E em vez de tornarmos fácil a vida dos outros, ficamos acomodados porque pensamos ter aquilo que precisamos para nós. Para encontrar forças e coragens, irmãos, devemos aplicar a nossa fé no agir. É no agir de Deus e não na força do nosso braço. Miqueias 8, 9 e 11 diz assim: Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fortalezas virá. Miqueias entende que a queda do povo não é fatal. Os filhos de Deus podem tropeçar, podem cair, mas eles não ficam caídos para sempre. Como filhos de Deus, nós temos o poder que Ele nos deu para nos levantarmos, para nos fortalecermos e para continuarmos em direção ao alvo, que é Cristo. Por iniciativa do próprio Deus, Ele mesmo os levanta e os tira desse ambiente de fraqueza e de medo para um ambiente de força e coragem. Ao ampliar a fé no agir de Deus,
O profeta Miqueias compreende que não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Lembre-se de uma coisa, irmão. À medida que usar para julgar, também Deus usará para si. Não vale a pena fazermos sempre as coisas da nossa maneira. Não vale a pena querermos fazer justiça pelos próprios meios. Deus tem a justiça para todos nós. Numa visão profética, Miqueias contempla pelos olhos da fé o tempo quando Jerusalém seria reconstruído e os seus limites seriam ampliados. E não só, também as fronteiras de Israel alargadas. O apóstolo Paulo descreve o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Demore o tempo que demorar, Deus trará à sua visão aquilo que Ele quer para a sua vida. Basta ter fé, uma fé genuína, uma fé que sai do seu coração, coração disposto a acreditar, um coração disposto a Deus. E Ele trará tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Para encontrar forças e coragem, devemos direcionar o olhar para Deus e não para os problemas. Espero que tenham gostado desta pequena reflexão. Uma reflexão que o Senhor Espírito Santo colocou no meu coração, ao olhar para todas as necessidades e por todas as situações que estamos a passar nos dias de hoje. Não tenham preocupação nos problemas. Não tenham aflição por coisa alguma. Deus tem a resposta para os seus problemas. Só Deus pode parar as guerras. Só Deus pode trazer estabilidade para uma nação. Então confie no Senhor. Confie no seu poder. Confie em tudo aquilo que Ele traz para a sua vida. E então terá paz. Era esta a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, que o Senhor proteja cada um de vocês. Amém.